E aí, galerinha do segundo ano, saudade de vocês, tá bom? Galerinha, hoje nós vamos iniciar a resolução da lista número 4, lista que eu passei para vocês dia 14 de abril, né? Então, galerinha, antes de iniciarmos a resolução, eu quero dizer, se tiver alguma dúvida, se eu não conseguir sanar as dificuldades de vocês em resolução, aqui comentando as resolução que eu mandei para vocês em PDF, vocês têm toda a liberdade de me mandar mensagem no WhatsApp para mim poder ajudar vocês da melhor forma possível. Apenas você questionando e informando a sua dificuldade, eu vou saber a melhor forma de abordar o conteúdo. Tá bom? Então, para mim melhorar, eu preciso da participação de vocês, tá bom? Ninguém é perfeito. Então, galerinha, só para anunciar também que a sala de aula online da Google tem todas as atividades, incluindo todas as atividades já com a resolução. Eu ainda estou na atividade número 4. Lá já tem a 5, tem a 1 e tem a 2. Tá bom? Lembrando que a semana passada eu passei a resolução da lista número 3. Então, até eu corrigir isso, se você já corrigiu, está com seu material em dias, parabéns. Eu vejo alguns aí que falam, professor, eu já estou com todas as listas prontas já. E a aula tem que fazer alguma coisa? Tem que corrigir para confirmar se você fez certinho. Se está errado, estudar, né? Fazer assim, por quê? Aí você não descobriu por quê, manda uma mensagem para mim, eu vou poder estar te ajudando da melhor forma que eu conseguir. Então, galerinha, mais uma informação. Galerinha, entrem lá, ajudem os colegas para você já descobriu a sala de aula online, que é aquele código que eu mandei um vídeo explicando para vocês, dia 7, se eu não estou enganado. Entra lá é um ótimo lugar, lá você vai poder me enviar as atividades para mim corrigir e colocar nota para vocês. Eu vou colocar a nota conforme as atividades que vocês mandarem lá, porque lá eu vou ter um sistema organizado e é exatamente para isso que serve. Então, ok? A partir de uns dias, a partir das resoluções já corrigidas, eu vou pedir o retorno dessas atividades. E com o retorno dessas atividades, eu vou pontuar vocês e avaliar o desempenho e o aprendizado de vocês também. Então, galerinha, vamos iniciar a resolução da lista número 4 a partir de agora. Que são 7 questões, na verdade. Então, vamos lá, primeira questão. Não sei se é assim que está, não sei se eu coloquei de 1 a 7, mas já que a lista número 4, só se for um capítulo novo, né? Olha, qual é o significado do coeficiente de dilatação linear? Que de 23 vezes 10 elevado a menos 6 Celsius a menos 1, para uma barra de alumínio com 1 metro de comprimento. Galerinha, aqui tá falando de dilatação que linear. Dilatação linear é o que? A variação do comprimento de um elemento que foi aquecido e ele se dilatou. Não é verdade? E quando ele fala coeficiente, ele quer dizer a resistência, vamos assim dizer, daquele material à temperatura. Quer dizer o quê? Que esse coeficiente é referente à distância de dilatação que ele tem a cada 1 grau Celsius. Quer dizer, vamos observar, galerinha, a resposta está na própria questão. Dilatação linear é o que? Não é variação de comprimento? Aí quando ele coloca Celsius a menos 1, olha só, vamos lembrar da matemática? Todo elemento elevado a menos 1 quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Ele inverte. Como não tem nada embaixo, significa que tem 1 vai para cima e ele vai para baixo da fração. O que se tem 1 em cima multiplica pelo restante. Então fica aquele valor dividido pelo quê? Nesse caso é Celsius, dividido por Celsius. E o valor representa o quê? A metragem. Então quer dizer que aquela metragem de dilatação dividido por Celsius. Resumindo, vai ficar a resposta que eu coloquei para vocês. Que é o quê? Olha, para cada variação de 1 grau Celsius, podemos dizer que 1 metro da barra de alumínio dilata 23 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Tá vendo? É a distância dividida pela temperatura. Então, cada material ele tem esse comportamento. Cada material ele tem um sistema de dilatação por uma temperatura diferenciado. Né? Por isso que tem os materiais que aquecem muito rápido, outros materiais não, tem mais dificuldade de propagar a temperatura. Número 2. Um pote de vidro
comum, olha só, o alfa, que representa coeficiente de dilatação linear do vidro, é de 9 vezes 10 elevado a menos 6, né? Celsius a menos 1. Está fechando uma tampa de metal. Olha lá, coeficiente linear do metal de 25 vezes 10 a menos 6. Olha só. Tá vendo que a dilatação, olha só. A temperatura de 1 grau Celsius vai ser a diferença de temperatura uniforme para os dois elementos. Só que o valor do metal é maior do que o valor do vidro. Então quer dizer que a variação de dilatação dos dois é diferente. E como o do metal é maior, a variação de dilatação quer dizer que ele dilatou muito mais do que o vidro. O metal se dilata mais, né? Tem que ficar atenção na potência do 10. Como os dois é 6, então eu já estou com essa visão já nos primeiros números da multiplicação. Quando precisou ser aberto, a tampa emperrou, né? E só foi possível soltá-la deixando em banho-maria. Explique o que ocorre nesse processo. Galerinha, olha só. Para quem não sabe o que é banho-maria, quando você coloca uma forma com água, coloca o material dentro dessa forma, coloca no forno, né? Porque vai preservar mais a propriedade desse material, sem ser danificada, né? Porque tem mais evaporação. Mas o que acontece? Vai ser aquecida. O que acontece? Por que a pessoa faz isso quando enterra, né? A tampa ali não quer abrir? Porque a dilatação do metal, que é da tampa, vai dilatar mais. Então ela vai ficar muito mais flexível, ela vai pegar muito mais liberdade de dilatação ali do que o vidro. Então ela vai o quê? Se essa aqui está bem preso aqui, ó, vamos pensar aqui, essa dilata mais do que essa, quer dizer que vai ter mais um espaço, então ela vai poder ser aberta. E esse processo é porque a dilatação do metal é maior do que a dilatação do vidro. Então assim, vai ter uma folga nesses dois materiais a partir de um aquecimento. E é assim que é o processo científico desse sistema. E toda pessoa menos conhecida da ciência conhece esse sistema de forma empírica. Olha, número 3. Em colunas e vigas usadas nas construções de casas, por exemplo, o concreto e o ferro se moldam formando um conjunto rígido. Ambos apresentam coeficientes de dilatação muito próximos. O que acontece se esses coeficientes fossem muito diferentes? Galerinha, olha só. Novamente, lembra o conceito da tampa e do vidro. Só que nesse caso, a tampa e o vidro, o coeficiente de dilatação deles era muito diferente. Se nós formos pensar, por que se torna muito rígido? Pode pensar que toda viga, pilar e fundação de uma edificação, né, de uma casa, de um prédio, e assim vai de rodovias, tudo que gera a mistura de concreto e aço, gera um sistema muito rígido. E as placas de dilatação deles têm a mesma proporção, de forma uniforme. Por que isso acontece? Porque não existe uma folga muito grande, porque a dilatação dos dois materiais são muito próximas. Quer dizer, olha só, a questão do vidro e da tampa é porque um dilata bem mais do que o outro, gera uma folga. Como os dois, o concreto e o aço, eles têm quase a mesma, eles vão se dilatando junto. E depois, quando a temperatura vai diminuindo, eles vão se contraindo junto. Então eles não vão criar folga. O que leva ao rompimento de uma estrutura são os vazios, que gera o quê? Uma parte mais sensível, que não tem o que? Proteção assim, se está vazio aqui, fica mais livre, né? É como se você pegasse dois cadernos. Quem já fez essa brincadeira? Pegou dois cadernos, dois livros, que é mais fácil. Abriu aqui para colocar uma folha em cima da outra. Quanto menos vazio tem aqui no espaço uma da outra, mais difícil você vai conseguir separar de forma bruta. Ok. Respondeu a 3. Questão número 4. Dois fios de mesmo material sofrem a mesma variação de temperatura. Verifica-se que as dilatações sofridas pelos fios são diferentes. Como isso pode ser explicado?
galerinha, se tem alguns fatores. Vamos observar. É o mesmo material, vai dilatar na mesma proporção. Então, por que um ficou maior do que o outro? Sobrou duas possibilidades. Ou a temperatura aplicada em um foi diferente do que aplicada na outra, ou o comprimento inicial de um foi diferente do comprimento inicial do outro. Olha aqui, o mesmo material sofre a mesma variação de temperatura. O que sobrou? O comprimento inicial. Quer dizer, então, que o comprimento inicial de um era maior do que o comprimento inicial do outro. Então, como os dois sofreram a mesma dilatação, um ainda continuou sendo maior. Coloquei uma resposta bem semelhante a isso. Dilação linear também é proporcional ao comprimento inicial. Então, o comprimento inicial dos fios eram diferentes. Isso mesmo, o comprimento inicial dos fios é diferente. Só lembrar da forma. Se um é igual, vai igualando. O que sobrou de diferente? O comprimento nessa situação. Então, vamos lá, galerinha. Questão número 5. Na instalação de um sistema a gás para aquecer a água numa residência, são utilizados canos de cobre. Considere um cano de cobre de 4 metros de comprimento a 20 Celsius. Galerinha, se o de vocês estiver em BC, é porque a formatação saiu errada e eu não fiquei atento a esse detalhe. Agora que eu estou fazendo a leitura aqui, mas precisa, eu acabei observando. Quando você faz várias questões ao mesmo tempo, alguns detalhes ficam despercebidos. E se o seu tiver aí BC, coloca 20 Celsius, tá ok? Quando a água que passar por esse cano estiver uma temperatura de 60 graus Celsius, e novamente tem um Bzinho aí em cima, só que era para ser aquele símbolo, né, de grau. Então é 60 graus Celsius. Qual será em milímetros? Olha a resposta, tem que ser definida em milímetros o aumento do comprimento dele. Dado o coeficiente de dilatação do cobre, olha aí, o coeficiente de dilatação do cobre, como é uma conta que obviamente exige cálculo, se ele não tivesse dado esse coeficiente, geralmente você teria que procurar esse valor na tabela. Ok, resolução. De inicial, colocou-se a fórmula de dilatação linear. Só para lembrar e ficar mais específico, aí está ΔL, que representa a variação do comprimento, que é a mesma coisa de dilatação linear, igual isso de dilatação linear quando está envolvendo a temperatura, né? Dilatação. Tem que pensar, sempre ΔL vai ser dilatação linear? Não, às vezes está falando de outra coisa, às vezes não está falando de dilatação, aí não vai dizer. Mas se estiver falando de dilatação, é dilatação linear. Agora, igual a L0, comprimento inicial desse material antes dele ser aquecido, quer dizer, o comprimento do material, né, inicial, vezes aí na resolução eu coloquei o A, mas é o alfa que representa coeficiente de dilatação linear, como eu vi nos vídeos explicativos para vocês, a forma, vezes a variação de temperatura, né? Então vamos lá, resolvendo. Ok, já que dilatação linear é aquilo que eu quero descobrir, ela vai continuar na sequência em isolado até o fim dos cálculos. Substituindo a variação inicial, né? O comprimento inicial, que ele definiu como 4 metros, nós vamos levar em metro, a metragem até o fim, depois que nós vamos transformar em milímetro. Ok. Comprimento inicial, 4 metros. Como é que eu sei que 4 metros? Porque foi antes, no primeira temperatura, né? Antes de ser elevada a uma temperatura maior. E vezes o coeficiente que ele deu, o coeficiente nos dados, né? 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a final menos inicial. Temperatura final foi 60. 60 menos a temperatura inicial, que foi 20, sobrou quanto? 40. Ah, professor, foi da onde saiu esse 40 da forma? Foi, da onde saiu 40 da forma. Ok, continuando, ele multiplicou, para ficar mais fácil o cálculo, ele multiplicou 4 por 40, porque são números inteiros, mais fácil, sem notação científica é mais fácil resolver primeiro. 4 vezes 40 dá 160, aí ficou multiplicando novamente o coeficiente. Quando ele multiplica 160 pelo coeficiente, que ele só multiplicou 160 por 1,7 e deixou a mesma notação científica? Pode, é tudo multiplicação, ele multiplica as primeiras, se ele quiser. Ok, ficou 2,7 elevado vezes 10 elevado a menos 3. Que nem sempre que você vê esse acento circunflexo, é porque é uma elevação, é uma potência, só que às vezes
quando não trabalha pelo Word, não consegue fazer ele elevado, se coloca esse circunflexo. Então, se você procurar alguma resolução no Google para estudar e tiver esse circunflexo antes de um número, significa que é uma potência, aquele número, significa que foi elevado, é um algoritmo, né? Então, quer dizer então que a minha dilatação foi de 2,72 vezes 10 elevado a menos 3. Para chegar a essa resposta de 2,72 a 10 elevado a menos 3, o que acontece? Quando ele multiplicou 160 por 1,7, chegou a 272. Ele pegou a potência do 1,7, que era de 10 elevado a menos 5. Só que ele não deixou 272. O que ele fez? Ele passou a vírgula que estava atrás do 2 e pulou 2 casas à esquerda. Se pula à esquerda, quis dizer sinal positivo. Então, se era menos 5, com mais 2, sobrou quanto? Menos 3 é onde ele pega a potência de menos 3. Só que a resposta é em milímetros, que ele quer na questão. E como eu estou trabalhando com dilatação linear e os 4, que o valor de comprimento inicial foi 4 metros, quer dizer que a minha resposta final foi foi em metros. E eu tenho que passar essa resposta para milímetros. O que acontece? Para mim transformar metros em milímetros, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 1000. Porque metro milímetro tem 3 casas, multiplica por 1000. Se eu multiplicar por 1000, 1000 tem quanto zero? 3. É a mesma coisa de eu colocar uma potência de 10 elevado a 3 positivo. Se eu coloco 3 positivo para 1000, né? E já tem 3 negativo, cancela. Sobrou quanto? 2,72 milímetros. Tá ok? Então foi assim por causa disso que no livro a resposta em milímetros é 2,72. Porque na resposta aqui, ela estava em metros, quando ela estava elevada a menos 3. Como para transformar em milímetro tem que multiplicar por 1000, e 1000 é a mesma coisa que 1 elevado a vezes 10 elevado a 3, cancela as potências, o que sobrou? O valor de 2,72. Tá ok? Então vamos lá para a questão número 6. Uma trena de aço inox, liga metálica de ferro, carbono, cromo e níquel é aferida a temperatura de 0 graus Celsius. Um corretor de imóveis usou essa trena para medir a frente de um lote numa tarde em que os termômetros registravam 32 graus Celsius. O corretor registrou 50 metros em sua ficha para a medida do lote. Mas, na realidade, qual é a medição aproximada do lote dado? O que acontece? Ele usou uma trena não deixa de ser um metal, né? Que é uma liga metálica. E com a temperatura, sempre tem como elevar, e ela tem a questão em si, a distância em si, quando está a 0 graus Celsius. Se aumenta a temperatura, essa trena certamente vai sofrer uma dilatação. Só que não é uma dilatação grande, ainda mais o aço inox, né, que quase não dilata. É uma dilatação bem pequena. E vai ter uma certa variação. Como é uma variação de várias casas decimais, ele pediu aproximadamente. O que acontece? Vamos lá novamente. Fórmula de dilatação linear. A mesma fórmula. ΔL igual a L inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. Primeira coisa, extrair do texto a informação. Ele quer o quê? Dilatação, o comprimento final. Se é um comprimento final, quer dizer que é a minha variação de comprimento mais o comprimento inicial. Então é ΔL? Não, é o L final. L final você vai extrair do que? Da dilatação inicial, porque dilatação inicial é L menos L0. Só que ele não quer ΔL nem quer L0, ele quer o L, que é comprimento final da trena. Só que para isso ele tem que encontrar o que? ΔL. Para encontrar ΔL, ele precisa entrar o que? Na forma de dilatação inicial. Então,
quais foram os dados da questão? Ele extraiu. Qual é a metragem da trena inicial que ela tem? Está escrito lá, o corretor registrou 50 metros em sua ficha para a medida do lote. Ficha, 50 metros, se ela estivesse a 0 graus Celsius, mas estava a 32 graus. Olha, coeficiente de dilatação 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, está lá nos dados. E a variação de temperatura? Olha, o valor que tem na trena lá é para quando está 0 graus Celsius. Como estava a 32 graus Celsius, ela sofreu uma dilatação. Então, qual é a variação de temperatura? De 0 para 32, então é 32 menos 0. Sobrou 32, a variação de 32 graus Celsius, como está nos dados. Resolvendo a dilatação linear, substituiu os valores, aplicação da fórmula, né? Colocou lá 50 inicial, só substituiu os valores, colocou o coeficiente, colocou o 32 da variação de temperatura, multiplicou todos eles, achou 0,0192. Bem simples, né? Não precisa definir isso aí, de fórmula novamente. Olha, como a trena foi aferida a 0 graus Celsius, na temperatura maior ela dilatou, superestimando assim a medida do lote em 0,0192. Tá vendo que foi bem pequena a diferença? Não é nem considerável. Dessa forma, a real medida aproximada do lote é... Lembra que eu falei que o que ele quer no intuito dele é o que? Achar o L, o comprimento final. Então é pegar aquele comprimento inicial que ele já tinha de 50 metros, mais a variação que ela sofreu. Que foi o que? Ela já tinha 50. Sofreu uma dilatação de 0,0192, soma as duas, vai ficar 50,002, né? 50,02. Galerinha, para medir um lote isso não é necessário. Se você estivesse fabricando uma peça num torno, aí sim você teria que levar isso em consideração, né? Mas nesse caso de um lote, e olha que eu acho que a inox tem uma variação muito menor, né? Uma dilatação, um coeficiente de dilatação muito menor de qualquer outra trena aí que a maioria usa. Questão número 7 e último, né? O comprimento de uma barra de certo material em função da temperatura foi colocado no gráfico fora de escala a seguir. Observando o gráfico, ele tem um comprimento, né, em metros, na vertical, e ele tem uma temperatura na horizontal. Tem uma variação de espaço e também de temperatura, onde a gente vai definir essa variação exata a partir dos delta. É o delta de L, que é de comprimento, e delta T, que é de temperatura. Que nesse caso nós não usamos mais delta T, usamos o delta beta, né? Que representa a temperatura. Como o livro sempre está usando esse termo, vamos usar ele, porque quando tem o T, geralmente as pessoas na física confundem muito com o tempo, né? Para não ter essa confusão, né? Uma má interpretação dos símbolos, vamos usar o beta. Usar o beta. Letra A. Qual o valor do coeficiente linear do material que constitui a barra? Coeficiente. Olha, eu posso jogar... Olha nas informações, vamos observar os dados. Os dados... ele te deu comprimento e temperatura. O que falta? Coeficiente? Ok. Comprimento inicial. Também está tudo observável no gráfico. Então, eu coloquei a forma, qual é a variação do comprimento. Olha só, eu vou pegar o final, que é 2,24 menos 2. Sobra o que? 0,24. Igual o comprimento inicial. Ele saiu da onde? Do 2. Né? Da parte ali, ó, da vertical, que é o comprimento. Vezes a coeficiente, isso que você quer descobrir, então você vai isolar ele na sequência. E vezes a variação de temperatura. A temperatura, veja só, ela chegou ao máximo de 220 e se iniciou em 20. Então é final menos inicial, 220 menos 20, sobrou 200. É onde surgiu esses 200 na fórmula.
Então, galerinha, a partir do momento que ele fez a substituição dos símbolos pelos seus respectivos valores, o que se considerou mais fácil? Trabalhar com casas decimais sem uma calculadora é meio complicado. Antes trabalhar com notação científica, porque notação científica você multiplicou, você soma os expoentes. Você dividiu, você subtrai os expoentes. Então é mais fácil trabalhar com notação científicos quando você não tem uma calculadora do que trabalhar com números decimais. Nesse caso, a parte da resolução abaixo da substituição dos valores foi transformar em notação científica. O que é 0,24? Eu posso colocar 24 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque a vírgula pula duas casas à direita, as não à direita, e se pula à direita fica negativo. 2, ele colocou 0,2, pulou a casa a qual ela estava atrás do 2, foi para frente do 2, então ela pulou à esquerda. Se pula à esquerda, o expoente ele é o que? Positivo. Olha um exemplo de notação científica para aqueles que esqueceram. Então fica 0,2 vezes 10 elevado a 1, positivo, porque a vírgula foi para a esquerda. Vezes o coeficiente, que é esse que eu quero descobrir, era 200. Ele ficou 2 vezes 10 elevado a 2. Por que elevado a 2 positivo? Era 200. Significa que se existisse uma vírgula, estaria atrás do último zero. Para ficar atrás do 2, ela pulou duas casas à esquerda. Então, vezes 10 elevado a 2. Ok, agora na parte abaixo da resolução, você tem o alfa isolado. Aqueles que estavam multiplicando de um lado, ele passou dividindo do outro. Só que o que acontece? Antes dele passar a divisão, ele fez uma multiplicação. Ele multiplicou 0,2 vezes 2, elevado a 10 elevado a 2. Quando ele multiplica 0,2 por 2, a multiplicação é 0,4, a resposta da multiplicação. O que aconteceu com os expoentes? Multiplicação de notação científica soma os expoentes. O expoente de 1 foi somado com 2, ficou 3. Tá aí, 0,4 vezes 10 a menos 3. Que passou dividindo o 24 vezes 10 a menos 2. É porque passou o alfa para o outro lado, professor, porque ele espelhou essa situação, porque geralmente os cálculos onde tem uma incógnita fica do lado esquerdo. É obrigado? Não é. Se você quisesse ter deixado do lado direito, poderia? Poderia. Ok, a partir que ele faz a divisão, olha só. Divisão de notação científica. Ele dividiu 24 por 0,4, que dá 60. Dividiu as potências, notação científica, de 10 a menos 2 por 10 a terceira. O que acontece? Divisão não é igual a multiplicação. Multiplicação, o que acontece com os expoentes da notação? Soma. Divisão, o que acontece? Ela vai subtrair. Então, quer dizer que eu tinha menos 2 em cima com 3 embaixo, só que com menos 2 com menos 3, o 3, que era positivo, ficou negativo. Então, menos 2 com menos 3 fica menos 5. Então é de onde surgiu o expoente menos 5? É isso mesmo, de onde surgiu. Ok, então o coeficiente de dilatação desse material foi de 60 vezes 10 elevado a menos 5. Olha só, dilatação grande. Que material foi esse? Vamos lá resolver a B. Calcule a contração dessa barra, caso a temperatura caia para menos 5 graus Celsius. Ok, galerinha, agora o gráfico, se eu fosse desenhar ele aqui, a reta seria decrescente, né? Retrógrada, porque a temperatura ficaria a menos 5 graus Celsius, né? Então, o que acontece? A reta iria descer. Então, fazendo uma nova variação de temperatura, onde a temperatura inicial é 20, a temperatura final é menos 5, se eu lembrar da fórmula de variação, é final menos inicial. Então, é menos 5 menos 20. Então, dá menos 25, tá ok? O que acontece, então? Eu vou usar menos 25 na minha resolução como variação de temperatura. Novamente, eu vou repetir as informações aqui, a substituir informação, só que dessa vez, no lugar de eu encontrar meu coeficiente, eu vou usar o coeficiente que eu encontrei na alternativa A. Dessa forma, o que falta? Descobrir novamente, só agora falta dilatação.
quando a variação de temperatura for diferente, quando ela estiver agora em uma posição final de menos 5 graus Celsius. Ok, como está na resolução, substituindo, o comprimento inicial é 2, como está definido no gráfico, né, inicialmente, lá onde está cruzando com a temperatura de 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação a gente descobriu na A, que é 60 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura que eu acabei de justificar para vocês, que é de menos 25. Na resolução está dizendo 25, porque não colocou o negativo. Para quem observar a primeira resolução que eu mandei, está incorreto, tá ok? É negativo. Ok, passando agora para os cálculos abaixo, antes de iniciar a resolução, como havia explicado na alternativa A, foi passado o que? A notação científica. Só que também, olha só, ele passou a notação científica, só que se você estiver olhando a resolução antiga, vai estar com um expoente negativo, só que não é positivo. Eu acredito que no momento de eu copiar essas respostas para essa lista, sofreu uma modificação. Ou então eu não me atentei a esses detalhes. Quando está aí, 0,2 vezes 10 a menos 1, na verdade não é menos, é positivo. Aqui está negativo, mas é positivo, tá ok? Vezes o expoente, que está certo, que igual veio da questão anterior, da alternativa anterior. E o coeficiente, a variação de temperatura, está 0,25 vezes 10 a menos 2. Novamente, essa também está incorreta, porque não é menos 2, é 2. Porque de 25 para 0,25, a vírgula pula para qual lado? A esquerda. Se pula para a esquerda, é o que? Positivo, não é negativo. Tá ok? Ok. Agora que consertou aí, tirou o expoente negativo do comprimento inicial, o expoente negativo da variação de temperatura, tá tudo ok. Multiplica tudo, vai ficar 3. Agora, somando todos os expoentes da notação científica da base de 10, vai sobrar menos 2. Por quê? Mais 1 com mais 2, 3. Com menos 5, mais 3 com menos 5, sobra o quê? Menos 2. É por causa disso que chegou na resposta de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Que colocando em valores decimais, fica 0,03 metros. O que acontece? Que ele quer em milímetros. Se você for colocar em milímetros, você tem que fazer o quê? Multiplicar por 1000. Multiplica por 1000, dá 30 milímetros. E é assim o fim da resolução da lista número 4. Galerinha, se ficou alguma dúvida, não precisa ficar com vergonha, pode ir lá no privado que eu vou poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá ok? Obrigadão, até a próxima resolução, a próxima aula.